porquinhos estavam numa casinha de palha. E o lobo veio e soprou. E eles ficaram sem abrigo e correram para uma outra casinha. Essa outra casinha era de madeira. Mas aí o lobo veio, soprou. Não conseguiu de imediato, mas soprou até aquela casa que era de madeira cair as bases e desmoronar. Mas depois os 3 porquinhos foram para uma casinha construída de alvenaria, bem rochosa, com as bases bem firmadas. E aí o lobo mau soprou, e aquela casinha não caiu. E aquele lobo mau disse, mas o que eu vou fazer agora? Porque eu sopro e não cai. E aquele lobo mau perdeu as forças e teve que ir embora, porque soprou e não caiu a casinha dos 3 porquinhos. E os 3 porquinhos se deliciavam, se abrigavam e ficavam ali naquela casinha muito felizes. É o que o Senhor demonstra para nós, sabe? Que o Senhor cuida de nós. Se nós estivermos nele, que é a rocha, nós estamos bem seguros. E na rocha a comunhão, a alegria, a proteção, sabe? Missionária Cleidiane, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Missionária, a senhora clica lá naquele link que eu lhe enviei, que a senhora já vai estar aqui entrando automaticamente como convidada, tá bom? A senhora clica lá naquele link que eu lhe enviei no WhatsApp, aí já vai estar entrando aqui direto. Tá bom? A senhora me disse quando a senhora tiver clicado, que eu vou ver aqui se já tá, para a senhora começar a contar o seu testemunho tremendo, se a senhora puder aqui neste momento. Amém? Nossa missionária Cleidiane é esposa do nosso pastor Amon, do ministério, não é do mesmo meu, né? Mas é do ministério do Belém, qual já fui há um tempo também. É uma igreja muito abençoada. E eles são pastores, presidente aqui no Amazonas. Então, seja muito bem-vindo, vai estar trazendo aqui um testemunho de poder para a sua vida hoje, no nome de Jesus. Amém? E já compartilha essa live, para que pessoas possam ver o testemunho, ouvir o testemunho e ser abençoados no nome de Jesus. Vai mexer com a sua estrutura, eu tenho certeza. Vai mexer com a sua base. Porque você vai ver como o nosso Deus é tão lindo, como o nosso Deus é tremendo, como o nosso Deus é glorioso, sabe? Você pode dizer, missionária, você não tem problema. Você disse aí que está passando por problemas na família e está fazendo a live, está falando sobre depressão. Sim. Quem não tem problemas? Me diga, quem não tem problemas? Quem não enfrenta problemas? Todos nós enfrentamos problemas. Olha aqui no YouTube, sejam muito... No Facebook também tem pessoas conectadas, Vitória Santos, Pastor Ian. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe no nome de Jesus. Missionária, me diga se a senhora conseguiu entrar. Conseguiu? Diga para mim lhe ajudar. Entra pelo link. Amém? Daqui a pouquinho ela vai estar entrando para estar dando esse testemunho poderoso para nós. Creio que já. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, Deus é um Deus maravilhoso. Então, missionária, quando a senhora já pode conectar, viu? Para dar o seu testemunho. No nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Como o Senhor é maravilhoso, né? O Senhor prepara todas as coisas. Quanto tempo eu queria trazer aqui a missionária para dar o testemunho dela, que é tremendo. E nunca deu certo. Aí hoje, de improviso, já quase um pouquinho já... Antes da live eu já
entrei em contato com ela e ela disse, estou ocupada agora. Eu disse, mas daqui a pouco. Ela confirmou, para a glória de Deus. Então, como Deus faz, como Deus é maravilhoso. Amém? Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Missionária, cadê a missionária? Aleluia. Ainda não, né? Mas um pouquinho, tá, gente? Opa. Já. Deixa eu ver aqui. Adicionar. Ô, Glória. Aí, conseguimos. A paz do Senhor, missionária Cleidiane. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Glória a Jesus. Você é nossa missionária Cleidiane, a esposa do nosso pastor Belém, daqui, presente aqui no Amazonas, amém? Então, seja muito bem-vinda. Queremos hoje ouvir um pouco do seu testemunho, que nós estamos falando aqui sobre depressão. Algo que tem atingido muito, estou contando aqui, lendo sobre a primeira rede, sobre a história de Elias. E Elias, ele é um homem cheio do poder de Deus. Teve um momento de fraqueza dele, né? Um momento de fraqueza veio sobre o ser humano, mas não para destruir, mas para trazer uma nova história, para trazer vida. Essa história de Elias tem muitas lições morais para nos dar, muitas lições para trazer sobre a nossa vida. Então, eu quero já perguntar à senhora sobre seu testemunho. Me diga, né, seu nome aí, me diga aonde a senhora é, natural, onde a senhora nasceu, um pouquinho da sua história, aí a senhora pode continuar, né? Fique à vontade. Glória a Deus. Eu sou a missionária Cleidiane, né? Nasci aqui mesmo, no município de Manaus, né? Atualmente estava morando no Careia da Vaz e agora estamos de volta aqui em Manaus, né? Trabalhando na obra do Senhor Jesus. E hoje esse tema, ele é um tema qual, nesses últimos tempos, nós temos visto muitas pessoas, até mesmo servos e servas do Senhor, né? Ninguém está imune, que nem a história aqui, né, de Elias, ninguém está imune, né? Por nós sermos servos e servas, nós achamos que não vai nos atingir, né? Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós também passamos por momentos difíceis, né? Não estamos imunes às coisas que atingem, né, aqui na face da terra, mas nós temos um Deus soberano que tem cuidado de nós todos os dias, né? E é por esse motivo que eu ainda estou aqui, porque nós estamos falando sobre esse tema, a qual de falar é fácil, né? Mas a realidade é algo bem mais dolorido, bem mais difícil, né? De lidar, de combater. Somente a ajuda de Deus mesmo, das pessoas que estão prontos para ajudar mesmo, de verdade, porque foi muita oração. Que a senhora estava falando agora, somente a palavra nós conseguimos vencer somente se apegando em Deus, né? Então a palavra me fortaleceu, porque no momento que eu estava passando por esses momentos difíceis de depressão, eu tinha força de buscar a Deus, né? Por mais que o inimigo tentava ofuscar a minha vida, ali eu vivia numa pressão psicológica, espiritual comigo mesmo, né? O inimigo vem para atingir que nem a mente, né? Vem para tentar lançar as palavras negativas, vem aos poucos para tentar destruir. Então hoje eu entendo, eu sei que muitas pessoas elas não suportam, é por isso que muitas pessoas chegam a tirar sua própria vida,
porque não é algo assim simples, né? Como muitas pessoas dizem que é algo da cabeça, é algo só é frescura, porque muitas das vezes a gente não sabe explicar o que está sentindo, ou muitas das vezes a gente já não quer mais explicar o que está sentindo, porque nós não conseguimos expressar, é tanta guerra que a gente enfrenta dentro de nós mesmos que vai matando, é que nem a frieza espiritual, né? Aos poucos a pessoa vai morrendo espiritualmente, e a pessoa que está vivendo, enfrentando essa luta de depressão, aos poucos isso vai destruindo você por dentro. Você está ali, mas é mesmo que não está naquele lugar, né? Então você não tem força, você até quer, mas parece que não tem força, não tem ânimo, não tem vontade, mas a melhor resposta, o melhor remédio, né? Tem sim os meios da terra que Deus deu sabedoria, né, para a medicina e tudo mais, mas somente Deus mesmo para nos fortalecer e para nos manter de pé diante, para vencer, para saber lidar com certas situações que não são fáceis, né? Porque chegava um momento da minha vida que eu me despedia toda noite, né? Eu me despedia do meu esposo, né, dos meus filhos, eles estavam ali presentes, mas era algo que eu estava vendo, eu queria eles perto, mas ao mesmo tempo, para mim, eles não existiam, né? Então o inimigo ele vem aprisionar nossa mente aos poucos, que você não tem mais jeito, é uma morte na mente, vem primeiro atingindo a mente, né, colocar pensamentos que você está doente disso, porque você começa a sentir uma dor no peito, você começa a sentir, você não tem pressão alta, você começa a ficar com a sua pressão alta, porque é psicológico. Então, quando a gente começa a sentir algo, mexe, né, com o organismo, mexe a pressão, mexe tudo e aí altera. Então, nesse momento, né, nós não temos força, né? Então, eu sofri durante 3 anos de depressão, né? Eu aprendi muita coisa, porque eu sempre falo que no meio, seja qual for a luta, a enfermidade, a adversidade da vida, nós tiramos algo de aprendizado, né? Nós estamos ali, mas nós estamos aprendendo, porque no meio daquele processo, nós se apegando com Deus, Deus está ali trabalhando também na nossa vida. E Deus trabalha muito na minha vida. Como foi que a senhora descobriu que a senhora tinha realmente depressão? Como foi? Porque, assim, na verdade, eu era uma pessoa muito calada. Eu era uma pessoa que eu era muito só na questão de estar comigo mesmo, não me comunicava muito com ninguém. Não era aquela pessoa falante, né? De se comunicar, não tinha amigos, assim, de dizer, essa aqui é minha amiga e tal. Não, era só eu, né? E o meu esposo trabalhava o dia todo, né? Chegava à noite, mas foi aos poucos, né? É uma coisa que quando você já vem notar, já chegou ali, você sem perceber e percebe, porque o teu corpo já não é mais o mesmo, você começa a ter crises que você sabe que não é normal, porque quando aconteceu comigo, a primeira vez eu pensei que era algo que eu fui para a UBS, eu achei que ia melhorar, no outro dia ia ficar tudo bem, mas daí em diante... Quando no primeiro momento, né, nós achamos que era o estresse do dia, ou poderia ter tido muita raiva e alterou pressão, isso ou aquilo, mas não foi, né? No princípio eu achava que era um começo de AVC, né, essas coisas, mas começaram a me dar medicação, melhorando, fui para casa. Mas umas horas da noite eu comecei a sentir muita dor no meu peito, e daí em diante, né, eu lembro que o enfermeiro aplicou medicamento, eu dormi, quando acordou no outro dia, eu sentia muita dor no meu corpo, como se você tivesse, assim, pegado uma pizza sem ter pegado.